Boa noite a todos, tanto da equipe quanto todos os participantes. Falar sobre exercício físico e saúde, para mim, é uma coisa que a gente conversa aqui no nosso dia a dia aqui dentro de casa, né? Meu marido também é profissional da educação física, nós dois somos personal trainers, então, além de tudo, além da paixão que a gente tem pela atividade física, a gente ainda discute isso dentro de casa, um enriquece o outro, enfim. O papo aqui em casa, inevitavelmente, sempre tem alguma coisa a ver com o movimento, com o bem-estar, com a boa forma, com se sentir melhor. Com relação à minha trajetória de vida, e eu pensei nesse bate-papo, uma coisa assim, bem mais prática, bem mais uma experiência da minha vida, da minha vida profissional com uma questão técnica, né? Então eu gostaria de conduzir essa noite dessa maneira, porque é assim que eu enxergo o exercício físico. O exercício físico, ele tem que fazer parte da nossa vida, da mesma forma como a gente escova o dente, né? Então, eu sou educadora física, me formei em 2003 e desde essa época eu venho trabalhando com uma série de nichos. Hoje eu também sou concursada, passei no concurso público em 2006, então também trabalho com crianças em escola estadual, não estou num universo paralelo, né? Eu trabalho com a criança desde o movimento, adoro trabalhar com criança, porque a criança está sempre empolgadíssima, né? E tenho esse trabalho também, são dois trabalhos que convergem para a mesma coisa, que é o personal trainer e a consultoria online, especialmente tratando da saúde da mulher. Ao longo dessa minha trajetória de 2003 para cá, 90% das pessoas que me procuram, elas estão interessadas numa boa forma. E ao longo do processo de busca por essa boa forma, inevitavelmente as pessoas acabam se encontrando principalmente no bem-estar. Com o passar do tempo, a gente percebe que a boa forma ela não é tão importante assim. O que mais importante é o bem-estar e que a boa forma é uma ótima consequência. É um efeito colateral da saúde, assim, sensacional, né? Então, a pessoa acaba buscando um exercício especializado, visando uma boa forma, mas ela fica por causa dos benefícios reais da qualidade de vida. Então, quando a Dai me perguntou o que eu gostaria de falar na palestra de hoje, é exatamente isso, né? Como a gente equilibrar a busca incessante pela boa forma com a nossa saúde e com a nossa qualidade de vida. Então, gostaria de deixar aqui claro para vocês que quando eu conheci a Dai, né, na nossa adolescência, eu também, eu tinha sobrepeso, eu era sedentária, eu não sou uma pessoa ativa desde a minha infância, eu tive uma infância ativa, mas tive uma adolescência e uma juventude totalmente sedentária, a ponto de comer uma barra de chocolate por dia, e não dessas barras de chocolate hoje, né? As barras de chocolate de antigamente que tinha 200 gramas mesmo, as de hoje a gente precisa caçar assunto, né? E até que eu me deparei, de repente, me sentindo cansada aos 20 anos, 20 e poucos anos, me sentindo cansada, me sentindo fora de forma. Aí eu viajava, me divertia pra caramba, tirava algumas fotos, naquela época não era tão acessível assim pra gente, mas tirava algumas fotos. E depois eu ia ver e falei, poxa, a viagem foi bacana, mas a foto aqui não tá legal, não tô me sentindo bonita, não tô me sentindo bem. E aí fui atrás da minha boa forma. E ao longo dessa trajetória, depois eu entrei na faculdade de educação física e aí, de fato, acabei me encontrando exatamente o que eu queria para o resto da vida, né? Que era falar sobre saúde, que era estar em contato com pessoas, que era, de alguma forma, trazer o bem-estar para essas pessoas, né? E as pessoas têm bastante dificuldade de encontrar exatamente esse equilíbrio, né? De se imaginar ali fazendo alguma atividade física, não sabem por onde começar,
acabam se perdendo ali no dia a dia, na preguiça, etc, né? E quando vêm, estão ali numa versão que não se reconhecem mais, né? E, aquilo traz uma série de consequências tristes, né? Uma série de consequências desagradáveis. A pessoa para de se amar, a pessoa para começa a se culpar e se punir, né? E aí acaba comendo mais, se nutrindo mal, o famoso ciclo vicioso, né? E quando a gente pensa numa vida um pouco mais ativa, é o contrário, né? Por mais que você passa a se olhar melhor, você libera hormônios de bem-estar, você acaba querendo cuidar melhor do teu corpo, e aí você entra naquele ciclo virtuoso. Esses dias eu estive falando com uma aluna e ela entrou num processo de emagrecimento e recentemente até compartilhei aqui num grupo, inclusive a Dai faz parte desse grupo, e ela compartilhou comigo um ganho incrível, que o ganho de qualidade de vida dela ter perdido peso e ao mesmo tempo tá com mais vitalidade, tá se sentindo bem, tá se sentindo disposta, mesmo aqui em meio à quarentena, né? Então, o principal do se movimentar é exatamente isso, é a questão de você se ver bem, de estar livre de dores, de buscar a sua melhor versão o tempo todo. E com relação a isso, eu estava ouvindo uma palestra aqui do Abílio Diniz, todo mundo conhece, né? O Abílio Diniz, o presidente do Grupo Pão de Açúcar, um cara, ele tem 83 anos, a gente olha para ele, a gente não dá mais de 80 anos, mas é um cara que nessa palestra que eu ouvi, ele falou assim, olha, eu comecei a me cuidar, eu comecei a pensar na minha velhice com 29 anos. Então, com 29 anos eu fui atrás de saber como eu podia chegar bem. Então, assim, é uma trajetória de 60 anos se cuidando, para hoje a gente olhar para um cara desses e se admirar de fato e se espelhar numa pessoa dessas, né? Que apesar dele ser workaholic, ele fala, olha, empresa, eu posso falir hoje e tentar me reerguer amanhã, mas da minha saúde e da minha família, eu preciso cuidar com as minhas próprias mãos, né? Então, ele é uma pessoa que acabou, assim, trazendo um grande ensinamento, né? Que quando a gente pensa em qualidade de vida, em bem-estar, a gente precisa começar o mais rápido possível. E o mais rápido possível é o momento presente, né? O momento passado ele já passou, o momento futuro a gente não domina. A única coisa que a gente tem nas mãos que a gente pode fazer diferença é, de fato, o momento presente. E uma das coisas que as pessoas muito me questionam é, Estela, tá, por onde eu começo, né? Por onde? O que eu faço? Faz o básico, né? Você tem uma cadeira na tua casa, senta e levanta da cadeira 10 vezes, né? Não precisa se matricular na academia no dia seguinte, ou fazer uma série de abdominais, ou entrar num vídeo do YouTube que não tem nada a ver com você. Não, simplesmente senta e levanta da cadeira 10 vezes. Você vai fazer isso todos os dias, você vai se sentir melhor, né? Um dia, presta atenção na sua postura, contrai o seu abdômen, se olha para o teu prato, come de uma maneira mais colorida, né? Come de uma maneira mais consciente, tendo um relacionamento melhor com aquilo que vai te nutrir, né? Por isso que eu achei bem bacana quando a Dai me chamou para falar com vocês logo após a palestra de nutrição, justamente porque quando a gente pensa em exercício físico, o combustível é aquilo que a gente coloca para dentro e tudo está muito intimamente ligado. E o quanto é importante a gente estar bem nutrido para conseguir ter disposição e para o nosso dia a dia, né? Então, quando a gente pensa em boa forma, não existe um padrão exato de uma boa forma, né? A boa forma é aquilo que faz a gente se sentir bem, que faz a gente se olhar no espelho e estar bem disposto, bem humorado,
está se sentindo bonito, empoderado, empoderada, com vitalidade para brincar com os nossos filhos, para brincar com os netos, né, para conseguir fazer as coisas do dia a dia da melhor maneira possível. E sem exercício físico, em tudo que eu tenho estudado e na minha humilde opinião, é muito complicado, né? Sem exercício físico é muito difícil. Ao longo do tempo, eu trabalhei com uma série de públicos, inclusive com público idoso, né? E a boa forma para um idoso, como seria? A boa forma para um idoso seria ele ter a vitalidade, a disposição de conseguir fazer as tarefas dele do dia a dia. O passar da vida da gente nos traz tanta maturidade que vai muito além de um número de roupa ou de um número na balança. A boa forma é exatamente aquela que te faz estar bem, aquela que te faz se sentir bem, aquela que te faz conseguir fazer as suas atividades do dia a dia, né? Então, para uma pessoa idosa, por exemplo, é se locomover para fazer uma compra, para pegar um ônibus. E olha, eu vou ser bem exagerada, mas é real, até para usar o vaso sanitário, né? Quantos idosos moram sozinhos e às vezes estão tão debilitados que precisam de força para sentar na cadeira, para sentar no sofá, para sentar e levantar de um vaso sanitário, né? Então, quando a gente pensa em boa forma, é uma boa forma que ela tem que ser algo de dentro para fora. E enquanto a gente tem energia suficiente para buscar o recurso externo, é super bacana. Mas, com o passar dos anos, essa energia ela acaba se modificando e se transformando em outras coisas mais interessantes para aquele momento. Mas se o exercício físico ele faz parte do teu dia a dia, a boa forma externa ela acontece, mas o principal, que é a interna, ela acontece ainda mais. Eu digo para os meus alunos na escola que não é à toa que a educação física ela é obrigatória desde o primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Eu ainda falo com eles assim, olha, educação física é a matéria mais importante de todas, porque é a única que tem educação física, português e matemática. Você tem desde da primeira série até o terceiro ano do ensino médio. A educação física, ela é... Por que acontece isso? Porque é através do movimento que a gente aprende a se cuidar. É através do movimento que a gente adquire autonomia para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. E quanto mais a gente está bem, quanto mais bem-estar, menos a gente precisa, por exemplo, aqui estamos em adultos, posso falar sobre isso, mas menos a gente precisa de políticas públicas de saúde, porque a gente já está no controle da nossa própria saúde, né? E em questão de saúde, a saúde ela não é apenas a ausência de doenças, né? Você não precisa ter ali uma doença, um atestado de doença para dizer que você é saudável ou não. Mas a saúde, de acordo com a OMS, ela é você ter um bem-estar de uma forma geral, financeiro, um bem-estar emocional, um bem-estar psicológico, um bem-estar geral, né? Tem uma série de categorias que enquadram aí a saúde. Mas essa autonomia que a gente tem sobre o nosso próprio corpo, sobre o movimento, ela nos traz inúmeros benefícios. E... Ai, gente, desculpa, me fugiu um pouquinho o raciocínio. Ela nos traz esses inúmeros benefícios. Então, quando as pessoas acabam me perguntando, né, como começar? Como eu disse, com atitudes pequenas, atitudes do dia a dia, atitudes como sentar e levantar de uma cadeira, atitudes como você prestar atenção na sua postura, sentar de uma maneira melhor, lembrar de contrair o seu abdômen no escritório. Durante essa pandemia, eu achei que a minha área fosse dar uma recuada, né? Porque a minha área é muito de contato. E eu confesso que quando eu fui buscar a educação física era exatamente por causa desse contato com as pessoas, contato físico mesmo.
E durante os primeiros 15 dias, talvez um mês, a gente tenha percebido, de fato, uma redução da procura, né, por exercício físico. As pessoas, acho que ninguém imaginou que essa pandemia fosse durar tanto tempo. E ao longo dos dias, aconteceu o inverso. Quantas pessoas perceberam o poder e a importância do exercício físico no dia a dia? E hoje em dia eu tenho certeza que a maioria das pessoas pouco está pensando na questão daquele número do manequim ou aquele número na balança, mas principalmente pelo bem-estar que a falta da atividade e do exercício nos causou durante esses tempos aí de confinamento, né? Durante esses tempos que a gente se locomove de uma forma geral. Por mais que muitas pessoas não tenham ficado absolutamente dentro de casa, com quase tudo fechado, a gente ficou com menos atividades, né? Então as pessoas foram buscar no exercício esse refúgio para o mal-estar físico, de tanto tempo sentado e de tanto tempo dentro do mesmo ambiente, do mal-estar emocional e mental que a falta do exercício físico nos traz, né? E a prática de exercício físico, por si só, ela traz inúmeros benefícios, inclusive benefícios químicos. Justamente porque quando você se movimenta, você libera muitos hormônios, né? Você libera uma série de hormônios que trazem bem-estar, hormônios que liberam adrenalina. Essa adrenalina ela é liberada num momento importante do exercício físico, mas logo na sequência vem outro hormônio para acalmar essa adrenalina. Então a gente acaba tendo um ajuste químico não medicamentoso para o nosso bem-estar, para o equilíbrio, né, do corpo como um todo. Inclusive, a minha área específica, que é a área eu trabalho com maternidade, né? Inclusive para essa área específica, eu falo para as mulheres, olha, vocês que estão em fase de amamentação precisam se exercitar, porque é um período muito tenso, muito estressante, muito difícil, de privação de sono, e um refúgio que a gente tem é do exercício físico, que vai nos liberar hormônios calmantes e que vão facilitar também o período de amamentação. Então, se a gente pega para avaliar e analisar o problema individual de cada um, a gente encontra dentro da exercitação física resposta não medicamentosa para quase todos os problemas e sem efeitos colaterais, né? Então, mesmo que a pessoa faça uso, inclusive, de algum medicamento, o exercício físico ele vem como auxílio para diminuição desse medicamento ou até mesmo para manutenção desse medicamento, a fim de que haja esse equilíbrio através da ação dos nossos próprios agentes internos, né? Então, aquela ação de dentro para fora. E principalmente nesse momento de pandemia, de incertezas, que nos gerou tanta ansiedade, que nos gerou tanta desesperança, né? Tanta tensão, tanto tédio. No exercício físico a gente pode encontrar ali um grande aliado para essa saúde e para esse bem-estar físico e emocional. E essa é a palavra que eu tinha para dizer para vocês nesse primeiro momento. Se alguém tiver alguma colocação ou algo a dizer a respeito do que eu trouxe nessa primeira parte para vocês, eu acho que podem perguntar. Se já tem alguma coisa, Dai? Vamos ver com a Aline, mas enquanto isso eu já vou falar por mim aqui, né? Como a Estela falou, quando a gente se conheceu, eu luto, né, com sobrepeso desde que eu me conheço por gente, eu acho. Não me lembro das fases muito no peso ou muito abaixo do peso, enfim. E aí, assim,
por algum tempo eu tinha essa relutância, né? Porque era aquela coisa, o que propunham pra gente? Academia, né? Academia sempre foi um lugar que nunca me agradou. Então, assim, eu fiz várias modalidades, eu fiz musculação, eu fiz natação, porque água eu sempre gostei muito, as caminhadas, enfim, mas eu não gostava de academia. E aí, gente, a gente chega nos 40 e vai passando dos 40, a gente já começa a sentir que toda aquela disposição, toda aquela, né, energia que a gente tinha se perdeu. Ainda mais por conta dos estresses que a gente vai vivendo em trabalho e tudo isso. Então, hoje, como a Estela disse, vai surgindo uma maturidade na gente de entender que a questão não é mais um corpo bonito, um bumbum durinho, não é nada disso. O que a gente quer mesmo é se sentir bem, se sentir disposta, não ter dores, né? Porque o sobrepeso acaba trazendo isso. E eu tive que quebrar, né, alguns conceitos que eu já tinha, alguns pré-conceitos, né, alguns conceitos que eram estabelecidos aí até socialmente, que a gente acaba recebendo, eu tive que quebrar muita coisa, né? Por exemplo, eu entrei numa fase de aprender que dieta engordava, que dieta a gente faz por um período quando você tá, por exemplo, doente, você entra numa dieta restritiva. E que o caso aí não era uma dieta, era uma questão de escolha e de mudar a alimentação. Eu sempre fui muito de comer saladas, legumes e tudo, mas sempre tive muita dificuldade com doce, né? Que aí entra na parte do vício, né, gente? A gente entra nos vícios, o açúcar é droga, né? É assim, a gente vicia e parece que não fica sem. E além de ser droga, ele deixa a gente mais lento, mais letárgico, e aí você não tem disposição para fazer as coisas. Então tinha que ter essa combinação da alimentação com exercício físico, porque se eu não tenho doce para acalmar minha ansiedade, eu tinha que ter de alguma forma um outro remedinho aí, né? Cheguei a buscar até medicação para ansiedade, porque né, sempre fui muito acelerada e tal, e aquilo não me fazia bem. E eu cheguei num ponto, para resumir, de que eu fui descobrir uma coisa que eu gostava de fazer. Não sei, a Estela vai até poder falar melhor sobre isso, mas eu acho que tem que ter esse lance. Droga, né? O açúcar, essas coisas todas, é prazer imediato. Né? Eu sempre falo isso, eu tenho muitos pacientes de dependência química, assim, a droga é um prazer imediato, ela te dá prazer, não é mentira. O açúcar, prazerosíssimo, se a gente comer um doce, maravilhoso. Só que é o prazer imediato e em seguida vem a depressão, né? De ter exagerado, de ter feito uso, enfim. Quando a gente fala de buscar exercício físico, de buscar, por exemplo, no caso da droga, ficar limpo, ficar bem, o prazer de estar limpo daquilo, de se libertar do açúcar, ele só vem quando você começa a vivenciar, né? Então, assim, você tira aquilo, entra com a atividade física. O prazer da atividade física, ele leva um tempo para surgir. Não sei se eu tô falando besteira, a Estela vai poder pontuar, mas assim, ele demora um tempinho para eu criar prazer, né? Porque eu começo a sentir os resultados. Primeiro dia, segundo dia que a gente faz, normalmente a gente vai sentir dor, vai ficar com raiva, né? Mas depois, quando você começa a sentir o alívio, e também buscando, como eu disse, algo que você gosta de fazer, para mim, gente, eu fui para a luta, eu amo, falei para Estela desde o ano passado, eu eliminei nesse período vários quilos, ainda estou no meu processo, mas eliminei vários quilos, fui fazer kickboxing, né? E adoro, acho que é porque eu dou umas porradas no saco também, faz bem, mas assim, foi uma atividade que eu encontrei que para mim fez sentido, né? Fez sentido, comecei a sentir prazer naquilo, resultado daquilo, e aí você começa a querer repetir, né? Entrou a pandemia, a gente teve que se adequar, eu faço os meus hits em casa, né? Então, assim, não sou daquelas que fica uma hora e meia, não. Eu faço 15, 20 minutos, às vezes meia hora, o dia que eu tô mais disposta, durante o dia. E tem dia que é o dia da caminhada, que aí é uma hora e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que criar esse hábito mesmo, né? É hábito que se instaura. Então, precisa de um tempo fazendo para se instaurar, para sentir o prazer, para sentir o alívio das dores, para sentir esse eliminar dos excessos. E isso é associado à alimentação, né? Eu já não tenho mais aquelas culpas. Eu como quando eu tô com vontade, agora há pouco, antes de começar a reunião, mulheres me entendam, né? Estou na TPM, já fui comer um pedaço de chocolate. Eu não me restringo de comer as coisas hoje. Só que tudo é moderado, tudo tem quantidade. E essa questão da atividade me ajuda muito, no sentido de ficar mais equilibrada e mais tranquila. Então, acho que um lance legal, acho que é legal o pessoal comentar se faz atividade. Eu já vi que algumas pessoas escreveram aí no bate-papo, não sei se a Aline vai passar as perguntas, mas até falar se já pratica algo, se tem desejo. Mas eu nunca pratiquei. Gente, eu sempre também fui
sedentária, porque assim, eu fazia uma coisa ou outra, mas eu parava. Agora que eu tô tentando manter um ritmo mesmo, mudando essa mentalidade, né? De achar que eu vou virar atleta. Não, não é isso. Né? Essa não é a minha área. Atleta é a área da Estela. Mas assim, eu melhorei muito a minha qualidade de vida, né? Então acho que é legal o pessoal comentar. Tem perguntas aí, Aline? Tem sim, Dai. Eu vou fazer então. Chegaram algumas perguntas aqui. Estela, pergunta é a seguinte: para fazer atividade física, é necessário passar por avaliação médica? Olha, depende. É, depende do que você quiser fazer. Porque, assim, se você for fazer um exercício físico contínuo, orientado, é importante, sim, que se faça uma avaliação médica, né? Porém, como eu falei, né? Dentro da escola, lá no início, a gente tem educação física escolar justamente porque o detentor do movimento é cada indivíduo, né? Então, e é importante que a gente se mantenha essa máquina em movimento. Quando a gente pensa assim numa academia, vai ser necessário sim você fazer uma avaliação médica para que haja ali uma indicação, se você tem algum problema, etc. e tal. Eu, no meu trabalho, eu faço um questionário que ele é padrão ouro, a gente pode utilizar esse questionário, que é o Parquet, e que através da resposta que a pessoa me der, eu já consigo avaliar se ela pode fazer exercício físico ou não. Porque o exercício físico ele é inerente do ser humano. Né? Eu tenho certeza que ninguém vai absolutamente sedentário levantar agora e tentar correr uma maratona. Né? A maioria das pessoas vai falar assim, nossa, de fato, preciso me sentir melhor. Eu vou colocar uma música e vou dançar. Ok. De fato, eu preciso me sentir melhor. Eu vou fazer o que a Estela falou. Cada vez que eu sentir vontade de ir no banheiro, eu vou levantar do sofá e vou fazer 10 agachamentos. Né? Levantar 10 agachamentos, assim, levantar e sentar da cadeira onde eu estou sentado antes de ir no banheiro. E isso não vai te trazer nenhum problema físico. Então, é uma pergunta que todo mundo faz, mas que é importante, que é indicado se fazer uma avaliação médica, sim. Porém, que isso não te limite a começar. Né? Se isso te trouxer mais uma burocracia para começar, é complicado. Então, se você tem esse ímpeto, essa vontade, poxa, de fato, eu preciso fazer alguma coisa por mim, comece com algo simples, comece com algo de lazer, ponha um vídeo do YouTube de dança, faz a senta e levanta que eu acabei de dizer, até você conseguir ter esse acesso à avaliação médica, né? A avaliação médica ela é boa em qualquer etapa da vida. É importante saber se a gente está bem ou não, mas que a avaliação médica ela não seja um empecilho para que você faça exercício físico. Né? A gente sabe da nossa condição. Então, esse questionário que eu comentei é um questionário chamado Parquet, ele está disponível na internet para qualquer um, e ele fala se você tem taquicardia, se você tem uma série de dores ali que possam comprometer de fato a sua saúde. E o médico ele faz aquele pedido e naquele momento ele atesta que você está bem. Né? Mas de repente dali uma semana, um mês, acontece alguma coisa, o médico também não vai se responsabilizar por aquele atestado. Ele atestou naquele dia, naquele momento, né? Mas é importante que a gente esteja ciente que a nossa saúde ela está adequada. Se você né, não tá livre de qualquer problema de saúde, se você está livre de qualquer recuperação de alguma coisa, né? Mas que isso não seja um empecilho para você dar o primeiro passo. Então, sentir vontade, realmente, olha, eu estava de fato precisando me exercitar. Comece com alguma coisa leve, até você ter acesso a fazer os seus exames, e aí, com base nos seus exames, você pode procurar algo mais adequado, mais objetivo, para a tua meta e para aquilo que você precisa. Espero não ter sido muito evasiva, mas é que a minha assim, a vontade que eu tenho é que todo mundo se exercite,
né? E eu acho muito complicado quando existem burocracias para que a gente se exercite, porque a gente se movimenta, o ser humano é de se movimentar, a gente não é de ficar parado, né? Então, que você se movimente de maneira consciente até conseguir o teu exame médico. Estela, se você me permite pontilhar, a Claro. maioria das pessoas aqui são leitores da Bíblia, Sim. ok? E tem um versículo onde Paulo fala para Timóteo, para o Timóteo se exercitar de algumas coisas que são da piedade ou da prática cristã. E Paulo diz o seguinte: o exercício físico, para pouco é proveitoso. Bom, eu sou exegeta do texto bíblico, eu trabalho com o texto bíblico. Paulo, ele fazia caminhadas, às vezes, de 60 quilômetros por dia. Ok? É muito legal isso que você estava falando. O ser humano, ele traz no bojo o exercício físico. Porém, hoje, nós não fazemos o exercício físico como algo natural. Para uma pessoa caminhar hoje de um local para o outro, 2 quilômetros, ele não faz. Ele entra no Uber, no táxi ou no próprio carro, ele pega uma condução e vai. Então, naquela época, naquele contexto, Paulo diz, o exercício físico é pouco proveitoso. Porque por que alguém ia fazer exercício físico se ele tinha uma prática de labor na lavoura? Todas as atividades eram muito, utilizava muito todos os movimentos, a musculatura do corpo era muito bem utilizada. Naquela época, o exercício físico era mais para quem participava dos jogos, que hoje a gente conhece como os Jogos Olímpicos, né? Lá no Império Grego tinha alguns jogos. Então, esses atletas, eles tinham uma prática que, para o populacho, as pessoas do comum, não era tão proveitoso. E Paulo, então, fala assim, mas isso não quer dizer que hoje, o tipo de vida que a gente vive tão sedentário, o exercício físico não seja proveitoso. E, às vezes, o mau intérprete do texto bíblico pode achar até algo assim. Eu só queria pontilhar isso para a coisa ficar legal até e esclarecedor para algumas pessoas que podem ter preconceito contra o exercício físico, mas a nossa realidade hoje simplesmente exige a movimentação. Eu acho que a Marilyn quer fazer uma pergunta para você. Claro. Estela, boa noite. Eu boa sou noite. A Marilyn, eu faço parte do grupo de gestão e eu sou médica. Sim. E eu vou ser bem sincera para você. Eu não gosto de fazer exercício físico. Não gosto. E isso falar que você faz 1 mês, 2 meses e passa a gostar, isso para mim não aconteceu ainda. Uhum. E existe alguma fórmula para isso? Porque é muito chato ficar fazendo essas coisas repetitivas. Eu não gosto mesmo, não vou mentir, não. Eu tenho uma filha que pega no meu pé por duas pontes. Uma na alimentação, que o povo já conheceu, aí a linha dela, e a outra no exercício físico. Lógico, eu sei que tudo aquilo que a gente consome, e se hoje eu tenho uma obesidade, é porque eu não queimo aquilo que eu consumo, então está sendo armazenado. Como o Emílio disse, essa vida moderna também não nos favorece ao uso de todo o nosso corpo físico, e até mesmo não é nem pelo fato de não querer caminhar 10 quadras, 5 quadras. É porque você é envolvido pelo tempo, pelo trabalho, e aí você vai se limitando cada vez mais. Agora, como é que eu faço para gostar de exercício físico para queimar aquilo que está guardado aqui no paiol? Olha, Marilyn, essa é uma pergunta de ouro. Se eu tivesse a resposta para ela, eu ia estar milionária. Mas, mais uma vez, eu falo, comece pelo simples. Quando as pessoas me perguntam, Estela, o que eu faço? Não senti esse bichinho do exercício físico, ele não me mordeu. E, de fato, é difícil. Porque, como a Day estava falando, né? Como é que os benefícios o benefício do comer é imediato, mas o benefício do exercício físico, ele demora um tempo.
E, de fato, ele demora um tempo, porque primeiro você vai sentir cansaço, vai sentir dor, né? De fato, não é uma coisa literalmente prazerosa, né? Porém, tem que começar do mínimo, tem que começar do básico, tem que buscar uma atividade que te traga prazer. Não existe uma atividade mágica, né, que vai te dar todos os benefícios. A melhor atividade é aquela que você vai dar continuidade a ela. Então, para a Dai, por exemplo, foi a luta, para outras pessoas é natação, tem gente que se encontra num ciclismo só de quartas-feiras à noite pelas ruas do ABC. Eu sou aqui de São Bernardo, tá? Então tem grupos aqui do ABC que se encontram para pedalar pela cidade à noite. Tem os homens que gostam de jogar futebol, que bom que os homens fazem isso, as mulheres não se encontram para jogar um esporte, né? É uma pena que a gente não tem esse hábito. Os grupos de caminhada, inclusive clubes de dança, né? Clubes de dança, ou não quero dançar no clube, mas eu quero com parceiro, eu quero dançar sozinha. Dançar, enfim, buscar algo que te traga esse prazer, né? Depois, aí já tem que entrar assim, eu também sempre digo isso para as minhas alunas, é assim, eu estou sempre motivada para treinar, Estela? Não estou sempre motivada para treinar. Mas quando me falta motivação para treinar, eu tenho que me disciplinar. Então, se eu entendo que aquilo, ele é importante para mim, se eu estou dando prioridade para isso dentro desse momento de vida, eu preciso ter a disciplina de fazer aquilo algumas vezes. Muitas vezes eu não tenho vontade de uma série de coisas no meu dia a dia, né? Muitas vezes eu também não gosto de uma série de coisas no meu dia a dia e que também não me trazem nenhum prazer. E eu sou obrigada a fazer por questão de obrigação mesmo, né? Então, por que o meu bem-estar eu preciso deixar de lado? Eu acredito que quando a gente começa a se exercitar com algo que nos dê prazer, olha, eu digo até assim, tirar uns minutinhos para brincar com o filho, não sei se é o caso de vocês que têm filhos, ou se vocês têm filhos, ou Emílio agora tem neto, daqui a pouco vai estar brincando com o neto, ou, sabe, passear com o cachorro, qualquer coisa que nos tire da condição de estar parado, né? Qualquer coisa que nos faça manter o movimento. Acho que é isso que é a fórmula mágica. E se não rolar a fórmula mágica, é aquilo mesmo. Olha, eu preciso estar bem para o futuro. E aí você se condicionar a fazer pequenas coisas no seu dia a dia. Esse exemplo do sentar e levantar, ele é um exemplo que funciona demais. A minha mãe tem 83 anos e, diferentemente do Abílio Diniz, ela tem sarcopenia, né? Sarcopenia é quando todos nós teremos um dia, né? Eu espero viver muito e ver meu músculo definhar. Quero ficar bem velhinha. E a minha mãe, ela chegou num ponto de 83 anos, então o músculo, ele é uma camada de carne gordinha e à medida que a gente vai envelhecendo, ele vai ficando fininho. Se a gente treina, ele vai se mantendo um pouco mais carnudinho. E da minha mãe tá só o pó da rabiola, né? E ela já tem dificuldade de caminhar, já tem dificuldade de levantar de uma cadeira, né? Então, se a gente projetar um futuro um pouco mais ativo, quem sabe a gente consegue ter um pouco mais de boa vontade de tentar gostar, né? Então, na verdade, não tem algo mágico, mas a gente criar estratégias para vencer aquilo que não é tão legal, né? E com relação a isso que a Dai falou, por isso que eu achei bacana fazer uma introdução e depois abrir, porque esse campo do exercício físico, ele é assim imenso, né? A gente tem como falar desde de exercício físico para crianças até esportes de alto rendimento. Então, eu achei interessante trazer o assunto de acordo com as necessidades de vocês, né? E exatamente o que a Dai falou é uma coisa muito importante, que assim, ela, por exemplo, tem um biotipo X, e a gente precisa se aceitar de acordo com o nosso biotipo. E dentro daquele biotipo, a gente buscar a nossa melhor versão. Talvez não ir contra
aquilo que a gente é e as coisas que a gente gosta, mas tentar, dentro daquilo, achar o nosso melhor caminho e se aceitar dessa forma, de maneira ativa e sempre pensando na saúde. Espero ter respondido. Uma coisa que funcionou para mim foi justamente quebrar essa ideia de que, assim, a gente não está fazendo nada hoje, amanhã a gente já quer fazer tudo. Então, assim, não dá, né? A coisa tem que ser aos poucos. Gente, eu comecei a fazer aula de kickboxing, eu não conseguia fazer metade da aula, né? Assim, eu morria no meio do caminho. E o instrutor lá, vamos lá. E eu fui indo, né? Eu acho que é interessante também outra definição, que a Estela até pode pontuar melhor, a questão da atividade e exercício físico, né? Que é o que o Emílio falou, a questão do dia a dia. Gente, vamos pensar que alguns anos atrás, quando eu era criança, a gente tinha que levantar a bunda do sofá para ir trocar o canal da televisão, a gente manuseava o vidro do carro. Hoje não, hoje a gente senta e aperta botão, isso quando não senta e fica pedindo para os outros, né? Porque isso foi uma coisa que eu aprendi também. Eu levanto a minha bunda do sofá para pegar meu copo d'água, não fico pedindo mais para o meu filho. Filho, pega um copo d'água para mim, a não ser que eu esteja muito cansado. Isso é atividade física, né? Hoje eu troco o elevador do prédio pela escada, eu venho de escada, né? São pequenas mudanças que podem fazer uma diferença. E quanto ao exercício, aí eu falo por mim, Marilyn, é buscar algo. Se me puserem, gente, eu conheço o meu jeito. Eu fui fazer uma aula de yoga uma vez, a Catherine ama. Se eu for fazer um negócio desse, eu surto. Não dá, eu sou muito ativa. Você me bota para fazer um yoga, eu mato um. Eu não aguento. Então, assim, né, que nem as meninas estão comentando aqui, Estela, deixa eu até ler no bate-papo, mas tem umas meninas aqui que falaram do Pilates que eu acho sensacional, né? Até por questão de postura, de coluna e tudo mais, né? Ó, faz Pilates, a Iraci falou que faz Pilates 2 vezes por semana e tenta fazer caminhada. Aí a Ivani falou que fazia, pois no passado aí que fazia o Pilates também. E eu acho que é esse encontro, a questão das dores, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu já tirei menisco dos 2 joelhos, né? Então eu sei que eu não posso nada de impacto. E aí o médico falou, luta, você tá liberada. Ele até me proibiu da academia justamente por essa questão de alguns movimentos darem um impacto, né? Então ele falou, vai pra luta. E eu acho que a gente tem que ir testando, né? E vou falar para vocês, é um hábito diário, porque quando eu tô há 2 meses agora meio relaxada, porque eu estava na pandemia, eu estava fazendo todos os dias. Isso estava me ajudando emocionalmente falando, gente, assim, o alívio que o exercício físico, aí falo da minha área, né, como psicólogo, o alívio que o exercício físico traz, eu indico para os meus pacientes em depressão, em pânico, exercício físico, porque a gente precisa produzir os hormônios que vão trabalhar na área de recompensa do cérebro, a área do prazer. A gente precisa produzir dopamina, serotonina, e os níveis vão baixando conforme a idade da gente vai chegando. Agora, a gente dentro de casa, sem fazer nada, assim, entre aspas, né? Porque a gente tem a nossa rotina maluca, mas assim, sem ter aquele tempo, eu acho que é um tempo assim que a gente fala, esse é o meu momento, não importa que é 10 minutos, que é 15, mas é o meu momento. Eu odiava fazer abdominal e eu me vejo fazendo agora, e ainda acho legal quando dói, né? Porque eu odiava quando doía, mas é porque eu tô fazendo certo. Eu sei que aquela frase sem dor, sem ganho é meio pesada, né? Os musculosos gostam dela. Mas assim, a gente percebe que tá fazendo certo quando a gente tá, né? Ali, esse mês mesmo, entrei no desafio da Estela com algumas amigas e eu não consegui fazer, eu tô num problema seríssimo aí, né, com a minha família, a gente tá tentando resolver e eu meio que me abandonei, e assim, a falta tá imensa, eu sinto no meu dia a dia fadiga, eu fui fazer caminhada só para não ficar sem nada e mantive essas atividades, subir escada e tudo mais. Mas é assim, urgente de eu voltar, porque se a gente começa a abandonar, a preguiça bate, o desânimo bate, a ideia vai ser de novo sentar no sofá e não fazer nada. É muito legal isso que o Emílio colocou, né, em relação à Bíblia, porque tem esse lado, né, o Emílio já cortou aí para quem queria justificar já, né, mas a Bíblia também fala que o nosso corpo é templo do Espírito e que a gente tem que cuidar dele. Né? Então, o que a gente vem fazendo com ele, eu acho que isso é muito importante. Aline, acho que tinha mais alguma pergunta, não tinha? Estou falando bastante aqui porque me empolguei. Tem sim. Estela, você poderia sugerir, né, uma série de exercícios para se fazer em casa, assim, diariamente? Pensando nas pessoas que têm algum tipo de restrição mesmo para sair, fazer atividade física, como uma caminhada, né? Para as pessoas que levam uma vida sedentária e começar a praticar. Então,
essa questão de sugestão de exercícios, eu vou sugerir alguns exercícios, mas eu preciso deixar bem claro que cada indivíduo ele é único. Então, por exemplo, a Daiane acabou de comentar que tem ali problema no joelho. E aí o médico já não acha bacana ela fazer uma academia. Se ela fosse minha aluna, eu ia falar para ela, não, eu preciso botar você para quebrar. Você precisa estar plena, você precisa estar plena. Você pode não fazer academia porque você não gosta, mas você precisa estar plena. Você tirou o menisco, não tem problema. O corpo ele é inteligente. A Merlin tá aí, que é médica, tá? Pode concordar comigo ou discordar, viu, Merlin? Fique à vontade. Que o nosso corpo ele é tão inteligente que quando a gente perde uma parte, ele compensa em outra parte, né? Então, se tirou o menisco, outras estruturas vão fazer a vez do menisco para o corpo funcionar da melhor forma possível, assim que funciona. Então, assim, cada ser humano é único e precisa de um olhar único, de acordo com os seus objetivos, mas também de acordo com as suas necessidades. Então, se chega uma pessoa para mim, Stella, eu preciso perder peso. Eu vou olhar para a perda de peso dela, mas eu vou olhar o que está ao redor dela, qual que é a real necessidade dela. É ali que eu entro como profissional, né? Mas, basicamente, dentro de casa, nós temos, assim, uma academia dentro de casa, tá? Muito do meu trabalho, de uns anos para cá, tem sido com exercícios dentro de casa, porque eu atendo a maior parte das pessoas que eu atendo são como eu, são mães, e muitas vezes a mãe até quer ir para academia para ter um pouco de paz, mas não tem com quem deixar as crianças, né? Então, dentro de casa, você tem uma série de coisas que você pode fazer. Desde senta e levanta na cadeira, ele é sensacional, porque por mais que você tenha restrições quanto ao movimento, por algum problema, sentar e levantar, a gente precisa para comer, para sentar na frente de uma TV, para trabalhar, para usar o banheiro. Então, o sentar e levantar, ele é básico. E existem alguns exercícios básicos que a gente fizesse para o resto da vida, não ia precisar de academia. Precisaria porque é muito monótono você fazê-los sempre, só os mesmos. Mas, basicamente, sentar e levantar, aquele movimento de pontinha de pé, de calcanhar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu tô de crocs, hein? De levantar o calcanhar. Esse movimento, ele não tem nenhuma contraindicação. Opa. Esse movimento não tem nenhuma contraindicação. Uma flexão de braço, utilizando a parede, né? Uns alongamentos. Sempre prestar atenção na postura, né? Então, assim, existem coisas, sim, que a gente pode fazer dentro de casa para se sentir com mais vitalidade. E, às vezes, não necessariamente também movimentos que forcem o teu corpo, mas movimentos de mobilidade, né? O quanto faz falta a gente ter, de fato, mobilidade. E a mobilidade, você vai trabalhar simplesmente as suas articulações de maneira global, ampliando o seu movimento o máximo possível, dentro do limite, ou seja, não causando dor, não causando lesão, mas fazendo todos os movimentos que você sabe que você é capaz. Se você todos os dias tirar 15 minutos, colocar uma música que você ama e começar pensando, tá, eu preciso me mexer, o que eu vou fazer? Hoje eu vou começar da cabeça até os pés e começar a fazer, olha, minha cabeça ela consegue girar, ela consegue para cima e para baixo, ela consegue ir para um lado para o outro. Depois o que eu tenho? O ombro. O que meu ombro faz? Meu ombro vai para trás, vai para frente, vai para cima. Um ombro do lado, sabe? Você começar a se testar, ver as infinitas possibilidades de movimento que o seu corpo consegue fazer, você já vai estar trazendo benefícios para você, para o seu dia a dia, sem necessariamente você estar recorrendo a algo que seja, sei lá, algum esporte ou alguma modalidade específica. Não. Você, dentro do seu próprio corpo, eu consigo sentar, eu consigo agachar, ficar de cócoras, consigo afastar minha perna, enfim, testar o seu corpo nas suas diversas
possibilidades. Até você ter essa possibilidade de ou buscar um profissional para manter seu treinamento dentro de casa. Hoje em dia está repleto de profissionais que trazem isso, tanto gratuitamente pela internet, como profissionais que vendem esse tipo de serviço personalizado, ou quando tiver possibilidade de ir para a rua, de fazer uma academia, uma dança, uma luta, uma natação, enfim, uma caminhada na rua, né? Então, só de você conseguir testar as possibilidades de movimento do teu próprio corpo, isso já vai te trazer assim, um ganho imenso no seu dia a dia, sem dúvida nenhuma. Passa Muito o legal. @do seu Instagram, amiga, porque Sim. a Estela tem bastante exercícios lá, viu, gente? Também que ela posta, coisas simples que dá para fazer. É legal você até saber, acho que tem algumas pessoas do grupo que não sabem disso. A equipe sabe, né, que uma das demandas do ASC é essa, né? A gente se propôs, numa das primeiras reuniões que estávamos só eu, a Rô e o Emílio, nós falamos sobre isso, na época não tinha pandemia, né, gente? Então a ideia era a gente marcar encontros, inclusive em parques, para a galera fazer caminhada junto, andar de bike, até para a gente relembrar a nossa infância e vivenciar algumas experiências gostosas. Então, uma das ideias do ASC é essa também, atender essa demanda de nos motivarmos para exercício físico. Logo no começo do grupo, amiga, a gente teve um pessoal comentando, foi muito legal. Logo que a gente abriu o grupo do WhatsApp, né, que veio a pandemia, teve uma galera comentando, eu ando de bike, o outro falando, então foi bem legal isso. Porque a ideia é a gente motivar aqueles que não fazem a fazer e a gente que faz alguma coisinha e melhorando cada vez mais, né? Sim, sim. Eu vou deixar assim o meu @, eu não sei se eu digito aqui ou se eu já falo logo, mas antes disso, mais uma coisa, né, para a gente pensar eu não gosto de fazer exercício físico, mas mais uma coisa que talvez possa te motivar a fazer atividade física, para quem ainda não tem esse hábito, poxa, eu mereço 30 minutos sozinha, sabe? Sem filho, sem trabalho, enfim, sem ninguém para me perturbar, eu comigo mesma. Né? Quando eu tinha oportunidade de correr na rua, era tão bacana que eram os momentos que assim, eu tinha os melhores insights da minha vida. A vontade que eu tinha era de levar um caderninho e ir anotando todos os meus pensamentos, porque eram 40 minutos o meu percurso durava 40 minutos. Eu tinha tanto pensamento que eu falava, gente, quanta criatividade. Aí eu parava meio que... Aí o cansaço era tanto que eu meio que esquecia metade pelo caminho, sabe? Mas, enfim, era um momento que era meu, sabe? Era aquele momento de... Eu não sei se vocês usam esse termo, se é um termo comum para todo mundo, mas é aquele momento verdadeiro flow, sabe? Você tá... É você com você mesmo, né? Então, quando você coloca uma música, quando você coloca... sei lá, às vezes vai descer e subir a escada, essas coisas que você consegue fazer sozinha, só você com você mesmo, sabe? Aquele encontro seu com a sua essência. Então, aquilo talvez possa ser algo que te traga benefícios, né? Às vezes, ponho música que eu curto e fico ouvindo do nada, fico ouvindo para tomar banho, fico ouvindo e dançando, né? Então são coisas que a gente pode se motivar porque eu estou sozinha, estou no meu momento, aquele momento ninguém vai tirar de mim. Então talvez seja também mais uma dica para deixar para quem ainda não tem essa automotivação de conseguir treinar, né? E ainda não conseguiu aquela disciplina de conseguir se exercitar de alguma maneira, né? E com relação ao meu perfil no Instagram, eu tenho bastante coisa. E como é um perfil voltado principalmente para mulheres e para mulheres em condições especiais, né? Então eu tenho um trabalho com gestantes, tenho um trabalho com pós-parto, mas eu atendo mulheres em diversas etapas da vida, né? E aí sempre esse olhar um olhar que é possível, né? Não é um olhar de desafios, não são movimentos desafiantes, são movimentos para cuidar de fato da saúde da mulher. Então, quando a gente pensa nesse olhar, ele acaba sendo um movimento disponível para todos, né? Porque se uma mulher numa condição especial consegue fazer aquele movimento, ele é disponível para qualquer pessoa,
né? Então, de fato, ali tem bastante coisa que eu garanto a segurança de se fazer. Não vai ser nada que vai estourar o coração de ninguém, né? Ou que vai deixar ninguém ofegante. E que, sim, que podem ser feitos ali, né? Em conjunto, algumas estratégias daquele no dia a dia, você consegue fazer, hoje eu vou fazer um pouquinho disso que eu vi no vídeo, amanhã eu vou fazer um pouquinho daquilo. E aos pouquinhos você vai conhecendo o seu corpo e percebendo, hoje eu mexi mais a parte de cima, hoje vou lá olhar, quero mexer um pouquinho mais a parte de baixo, quero olhar um pouquinho mais a minha barriga. E aí você começa a se mexer mesmo dentro de casa com total segurança, né? Até você conseguir algo um pouco mais consistente. É para eu digitar aqui, melhor? Pode ser, amiga. Então você passa, depois a gente passa no grupo também. Tá bom. Eu vou te falar só 2 perguntas que passaram aqui. Sim. Uma foi, acho que o Emílio mesmo que fez, né, Emílio? Sobre a pressão arterial. Se existe alguma prescrição de atividade física para quem tem problema relacionado à pressão arterial. E outra pergunta que toda mulher faz, né, praticamente, né, Ivani? Que é a questão da gente recuperar... O que fazer para a gente recuperar a massa muscular quando a gente emagrece muito rápido, né? Isso é um problema sério, a flacidez para a mulherada aí. Tá bom. Bom, a questão da pressão, né? Da pressão, ela é de fato algo que precisa ser acompanhado, né? Porém, o exercício físico, ele vai exercer a função exatamente ali onde está faltando, né? Então, o que acontece? Por que a pessoa tem pressão alta? É aquela mangueira. Acho que aqui todo mundo já deve ter brincado disso, né? Que bom que é uma turma que brincou, que provavelmente brincou na rua. Meu filho nunca brincou dessas coisas, mas que é criança de apartamento, coitado. Mas quando a gente aperta a mangueira, né? A gente pega a mangueira, aperta, sai aqueles guichos. A pressão alta é exatamente aquilo. Quando o calibre da nossa artéria, da nossa veia, ele acaba, por qualquer problema, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele acaba ficando mais fininho e o sangue tem um pouco mais de dificuldade em passar. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa fortalecer o coração e as outras estruturas para que aquela artéria tá apertadinha, para que a gente consiga passar o sangue com uma maneira um pouco mais fluida. Então, de fato, o exercício físico, para quem tem pressão alta, ele é ali com o remédio, né? Ele é ali com o remédio. Hoje, com a questão da pandemia, é importante ter esse acompanhamento médico sempre, né? Porque provavelmente a pessoa tem pressão alta, já toma o remédio, e procurar um profissional que possa te atender adequadamente dentro dessa particularidade da pressão alta. Mas tem poucas, por incrível que pareça, tem poucas restrições, né? Os estudos mais modernos têm demonstrado que é importante que se faça exercício, sim, de força, para melhoria, né, da questão do quadro de hipertensão, né? E aí a musculação, não a musculação de academia necessariamente. Quando eu falo musculação, são os treinamentos de força, que podem, inclusive, ser feitos em casa, mas eles devem, pelo menos num primeiro momento, ter um acompanhamento de um profissional que entenda do assunto, né? Para não te colocar só na esteira, para não te colocar só, vai fazer natação. Não, dá para fazer uma série de coisas, né? Mesmo quem tem a pressão alta. E com relação à flacidez depois que perde peso. Bom, a flacidez, ela tem 2 questões. Primeiro que muita gente acaba perdendo peso somente à base de dieta, ou às vezes faz cirurgia bariátrica, e aí perde peso muito rapidamente sem o exercício físico, né? O exercício físico, ele trabalha não somente na parte da musculatura, mas também ele trabalha na questão da renovação celular, né? Renovação celular, inclusive, da pele. E trazendo pele nova e mais viçosa por conta de toda aquela troca gasosa que acontece durante o exercício físico, né? Então, se a pessoa já está flácida, ela precisa, de fato, fazer exercícios de força, que são exercícios basicamente de musculação, exercícios
de exercícios que vão fortalecer o corpo todo, o treinamento funcional, o pilates, etc. Porém, em alguns casos, existem tratamentos estéticos que vão trabalhar de uma maneira um pouco mais otimizada, né? Vão trabalhar de forma melhor essa questão da flacidez. Porque muitas vezes a flacidez, ela não se recupera apenas com o exercício, né? Porém, a estética sozinha, ela não vai trazer um resultado satisfatório, né? Tem que ser ali casadinho. Porque a estética também, ela vai chegar, vai trabalhar ali na parte externa, mas se não vier esse trabalho de dentro para fora, a estética sozinha ela se perde. Então, em um primeiro momento, o investimento de exercício propriamente dito, para ganhar massa muscular, para ganhar o viço da pele, e num segundo momento, se a flacidez persistir, a estética hoje está muito avançada, acho que vale a pena, não é um investimento barato, o investimento mais barato que tem vai ser o exercício mesmo, mas se a pessoa tiver condição de fazer um tratamento estético em conjunto com o exercício, vale super a pena. Lembrando sempre de comer adequadamente, descascar mais e desembrulhar menos, beber muita água, 35 ml de água por quilograma de peso corporal é a indicação, né? Ou, que conta chata. Não, acordou, fez xixi, foi no banheiro, fez xixi, 300 ml para dentro, um copo, manda um copo para dentro. Aí daqui a pouco vai dar vontade de fazer xixi de novo, faz xixi, bebe água. Então é o dia inteiro fazendo xixi e bebendo água, né? E aí já tem ali a questão da hidratação da pele, que ajuda bastante na parte de flacidez. Respondi para a Ivani e para o Emílio? Ou ficou alguma dúvida? Da minha parte, você respondeu. O que eu gostaria também é que você fizesse exercício no meu lugar. Isso aí também acho bacana, né? Tem aquele meme, né? Fala, nossa, eu tô pagando academia e não emagreci nem 1 quilo, só falta aí, né? Se você autorizar, Estela, eu gostaria que as pessoas pudessem, nós temos um grupo de WhatsApp, que as pessoas pudessem mandar mais perguntas e aí a gente encaminhar para você. Sem Talvez dúvida. A Dai possa ficar responsável por encaminhar para você as perguntas que alguém mande no grupo. Aí, quem tiver alguma dúvida, pode colocar no grupo, tá bom? Claro, sem dúvida nenhuma. Estou sempre à disposição, assunto que eu super adoro, super adoro. Fica até difícil para mim falar uma coisa específica, porque eu tenho minha profissionalização com adultos, mas eu também trabalho com crianças e gosto muito do movimento, muito. E eu sempre digo nas minhas redes sociais que a dúvida das pessoas me alimenta, porque se eu não sei, eu vou atrás. Porque me gera uma curiosidade incrível. E aí eu vou mesmo atrás até ficar satisfeita com a resposta. Pro Emílio, a gente deixa mais um versículo. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Muito bom. Eu quero te agradecer a todos. Pedir que o Senhor Deus abençoe a sua vida, abençoe seu esposo, a sua semente, que é o seu filho tão querido, seja abençoado por Deus para sempre. E agora o pessoal vai ficar à vontade aqui para abrir os microfones, eles começam a fazer um conversê aqui, né? E se a Dai tem uma palavra ainda para finalizar, fique à vontade. Só quero agradecer a Estela, né, minha amiga, e agradecer a presença de todos vocês. A gente sabe que foi muito produtivo e que a gente possa se motivar. Lembrando que, assim, o Instagram da Estela, gente, tem alguns exercícios que, inclusive, ela faz com o marido também lá. Então, assim, os homens não precisam ficar, mas lá é só coisa para mulher. Como ela disse, os exercícios são acessíveis para todos. E tem o Eliote lá, o marido dela é bombeirão, personal também, né? E essa mulher, gente, ela faz exercício. Ela tem 2 crianças, tá, Emílio? Ela tem um de 7 anos e o de 4 meses. Os vídeos dela é assim, um pendurado aqui, o outro lá, ela faz exercício com o bebê junto. Então, assim, se não tem motivação, assistam e sigam que vão arrumar motivação. Dá raiva dela, porque faz 4 meses que o filho dela nasceu, a barriga dela já tá seca, tá, gente? Ela é bem sem graça, de vez em quando. Meu filho já tem 11 anos, tá aqui, aquela flacidez abençoada. Mas estamos aí, tentando.
Eu que agradeço muito o convite de todos. E é isso, né? O exercício aqui em casa é para todo mundo. Eu treinei até o penúltimo dia grávida. Meu filho já nasceu fazendo exercícios, os dois, tá? Os dois. E de fato, assim, tenho meu marido que é personal trainer também, a gente detona, mas como eu disse, que tem exercícios que são desde muito basiquinhos para a pessoa não ter medo, né? Não ter medo de fazer, não ter medo de se machucar. Tem muita gente que tem medo de se machucar. Tem muita gente que comentou que tá sem ali a autorização médica, né? Então fica meio inseguro de começar alguma coisa, mas que isso ainda não seja um impedimento. Se comecem a se movimentar e aí depois pega ali a avaliação médica e só direciona o treinamento, né? Mas não deixem de se movimentar, porque senão o negócio só piora. Ficar parado trava também, né? E vai ter que ir pro médico na marra. Aí gente, sim. ela dá até aflição de ver ela fazendo exercício com aquele barrigão, mas ela fazia. É verdade isso aí. Mas é bom, faz bem. Cadê a Merlin? Ela cadê? Ela saiu? Não, tô aqui. Tá aqui. Achei você. Que é GO, né? Você? Isso. Sou GO. E não, é muito importante, inclusive hoje em dia voltou à moda de quererem os partos naturais. Sim. E o que eu falo para paciente sempre é o seguinte: para você ter um parto natural, há necessidade de um preparo prévio dessa musculatura da parte toda pélvica, e você não vai adquirir em 3, 4 meses para quem não sobe um andar de escada querendo um parto natural, como se fosse só fazer os exercíciozinhos e já estava tudo certo. Então, no caso de nós, ginecologista, essa musculatura do assoalho pélvico ela é muito importante, não só para um parto, como para a prevenção da queda da bexiga, da queda do útero, mesmo até no ato sexual tem a sua importância, as contrações Sim. que venham ter toda a parte da vagina com a musculatura que envolve aí esse órgão. Então, é importante tudo isso, mas dá uma preguiça. Até esses exercícios que a Estela ensina, viu, Mary? Da parte pélvica. Então. Bem interessante isso aí, porque a gente também, depois do parto normal, uma coisa que você falou é verdade, né? A gente começa a sentir essa flacidez, né, na parte pélvica. Sim, então, ela... Sim. Eu até falei para ela outro dia, eu tô fazendo os exercícios aí, porque, gente, não dá, né? Precisa, é necessário. Sim, é verdade. Mas foi muito boa a sua apresentação, Estela. Com certeza o pessoal desfrutou e vão ter muitas mais perguntas para fazer.